Davi vai dizer no Salmo que tudo que o ímpio constrói, ele constrói com uma mão, mas depois de um tempo as coisas se vão, se quebram, se desfaz. Então Davi vai dizer o seguinte, que as coisas que os ímpios conseguem conquistar são passageiras, mas tudo que Deus dá para o justo é eterno. Agora entenda, quando Davi faz essa comparação não é terrena, essa comparação é uma comparação espiritual, que remete à eternidade com Deus. Então por que tudo que o ímpio tem é passageiro? Que isso vai durar nessa vida, só funciona nessa vida, não vai funcionar em outra vida, só vai funcionar nessa vida. Então as conquistas dele são para essa vida, o dinheiro dele é para essa vida, o trabalho dele é para essa vida. Aí Davi vai dizer que tudo que o ímpio conquista é passageiro, mas o justo não. As minhas obras, as minhas intenções, o meu relacionamento que eu construo com Deus, tudo que eu guardo em Deus, tudo que eu invisto em Deus, eu vou levar para a eternidade. Então, o que o ímpio conquista é terreno, o que Deus dá é eterno. Tudo que o ímpio tem acaba, termina, é passageiro, mas tudo que Deus dá é eterno, dura para sempre, dura a vida inteira. A terceira percepção que eu tenho desse salmo é que o salmo te ensina a olhar para o ímpio pelaquilo que ele é e não pelaquilo que ele tem. Olha que profundo que Davi está dizendo aqui para nós. Esse salmo 37 aqui, ele é até parecido um pouco com o salmo de Asaf. O salmo de Asaf vai dizer o seguinte, ele vai questionar a riqueza do ímpio e a pobreza do justo. Aí Asaf começa a questionar a Deus, por que o ímpio enriquece, por que o ímpio tem dinheiro, por que e o justo passa por isso. Aí no final do salmo, Asaf descobre que a diferença do ímpio para o justo estava na morte. Quando o ímpio morria, ele ia para o inferno. Quando o justo morria, ele vai para o céu. Então tudo que o ímpio constrói fica na terra. Tudo que o justo constrói, ele leva para a eternidade. Ele constrói para os céus, né? No caso do Salmo de 37, que é o Salmo de Davi, ele vai não simplesmente questionar, mas ele vai aconselhar. Ele aconselha dando aqui para nós algumas ordens, algumas afirmações. Se você fizer isso, você vai viver isso. Se você caminhar com isso, você vai gozar disso. Então são palavras aqui com promessas. Exemplo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. É o versículo 5. Se eu creio nisso, se eu descanso nisso, se eu entrego nisso, tudo ele vai fazer. É uma palavra ligada a uma promessa. Então, Davi está tentando ensinar aqui para você não olhar para o ímpio pelaquilo que ele tem, mas você começar a olhar para o ímpio pelaquilo que ele é. O Salmo me ensina a olhar para o ímpio pelaquilo que ele é e não pelaquilo que ele tem. Você vai entender onde eu quero chegar. Porque nós temos o costume de olhar para o outro pelaquilo que ele tem. Exemplo. Então, se o ímpio tem muito dinheiro, ele é próspero. Se o ímpio viaja muito, ele é próspero. Se o ímpio tem uma família, filhos, tal, ele é muito feliz. Se o ímpio tem condições de fazer um monte de coisa, ele é muito alegre. Então, eu julgo aquilo que ele é mediante aquilo que ele tem. Porque eu, ser humano, tenho essa dificuldade de enxergar o outro pelaquilo que ele é. A gente mede as pessoas pelaquilo que ela tem. Então, se a gente vê muita coisa boa acontecendo, se a pessoa tem dinheiro, se a pessoa tem casa, se a pessoa tem carro, se ela viaja de um lado para o outro, a gente fala, não, essa pessoa é feliz, essa pessoa sabe? Aí Davi está me ensinando ao contrário. Você não olhar para o ímpio pelaquilo que ele tem. Olha o que ele vai dizer lá no versículo, deixa eu ver aqui, o versículo 16, mais vale o pouco que tem o justo do que a riqueza de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o do justo o Senhor sustenta. O que Davi está ensinando para nós? Nem sempre a pessoa que tem, ela realmente é. Você vai entender onde eu quero chegar. Tem gente que tem dinheiro e não é feliz.
Tem gente que você vê viajando de um lado para o outro e não é próspero. Ele tem riqueza, mas não tem prosperidade. Tem gente que tem uma família, tal, e o cara tem família, mas ele vive traindo a esposa. Ele não tem harmonia, ele não tem amor, ele não tem comunhão. Ele constitui uma família, mas ele não vive os valores de família. Então nem toda pessoa que tem, ela é. Aí Davi vai comparar isso do ímpio com o justo, porque o ímpio ele tem, mas ele não é. Por quê? Porque para ser, só Deus pode dar. Só Deus pode dar. Ele consegue até se desenvolver em algumas etapas. Ele consegue crescer em algumas etapas. Mas eu estou falando de felicidade, de coisas que preenchem o meu ser. Só Deus pode preencher. Senão a Bíblia é mentirosa. A Bíblia vai dizer que só quem dá é o gozo de espírito, é o próprio Deus. O que é o gozo de espírito? É o prazer total, é a alegria total, é a satisfação total que todo homem tem. Então a gente tem o costume de olhar para as pessoas pelo aquilo que elas têm. Só que nem sempre aquilo que elas têm é realmente aquilo que elas são. Tem muita gente que tem tanta coisa, mas não é nada, cara. Tem tanta gente que a gente vê de um lado para o outro com muita casa, com muito dinheiro, mas não tem nada. Tem nada. Diz ter tudo, mas não tem nada. Não tem o básico da vida. Não tem paz na alma. Não tem prazer na alma. Não tem sossego no viver. Na verdade, ela existe, mas não vive. Guarda isso. A vida sem Jesus é apenas uma existência. A vida sem Jesus é apenas uma existência. Deus deu fôlego para ela viver, mas ela só existe. Ela não vive. Só quem vive é quem entrega a sua vida para Cristo. Quem caminha com Jesus. Entende? Tem muita gente que só está existindo e não está vivendo. Não está vivendo porque não tem Cristo. Agora pensa comigo, você não tem muita coisa, mas você é. Você não tem o dinheiro que o rico tem, você não tem a casa que o rico tem, você não tem o caminho que o rico tem, você não tem a mesma condição que o rico tem, mas você construiu dentro de você um nível de felicidade que mesmo o ímpio pagando todo o dinheiro do mundo ele não tem. Só Deus pode dar. O dinheiro não compra. Aí Davi vai ensinar isso aqui. Pare de ficar comparando o ímpio com o justo. Porque tem muito ímpio que tem, mas não é. Tem muito ímpio que tem tanta coisa, mas não é. Sabe? A melhor coisa que tem é você ter um relacionamento com Deus. Pare de olhar para o que você tem e comece a olhar para aquilo que Deus fez dentro de você. Pare de olhar pelo aquilo que você tem e olhe para o que Deus te fez ser. Olhe para aquilo que Deus fez dentro de você. Sabe? De repente você não tem tantas coisas materiais, mas você tem o principal dela, que é Jesus, que te dá alegria em todo o teu viver. Você não somente existe, você vive. Sabe? O dinheiro pode comprar casa, pode comprar, mas eu pergunto para você, o dinheiro pode te dar um lar? O dinheiro não pode te dar um lar. O dinheiro pode te dar uma casa, mas o dinheiro não tem o poder de te dar um lar. Porque só quem pode te dar uma família, um lar, com harmonia, com felicidade, com uma totalidade no seu viver, é Cristo. É isso que Davi está querendo ensinar. Pare de ficar comparando a tua vida com o ímpio. Pare de julgá-lo pelo aquilo que ele tem. Porque nem todo mundo que tem é.